Vocês estão vendo tudo certinho? Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá perfeito, obrigado. A gente dividiu 10 questões para cada um, tá? Então eu vou fazer 10 questões sobre fisiologia motora, a Lívia vai fazer 10 e o Fábio também vai fazer 10, tá? Eu vou seguir direto assim na fala, e caso alguém tenha alguma dúvida, eu não vou conseguir ficar acompanhando o chat. Então eu vou pedir para que vocês abram o microfone para falar ou sinalizar que tem dúvida para eu poder olhar o chat, tá bom? Bem, a gente preferiu, né, fazer a abordagem de questões de múltipla escolha, né, semelhantes a como funciona a prova de vocês. Realmente essa parte de fisiologia, né, motora, somestasia, córtex, né, são assuntos bem complexos mesmo. E a gente vai tentar ir destrinchando nas questões para fixar o conteúdo para vocês, tá? Realmente envolve muita parte de anatomia, né, também, saber um pouco de anatomia para poder compreender como as coisas funcionam como um todo, né? Primeira questão aqui, fala, né? Um paciente apresenta lesão isquêmica no giro pré-central direito. A avaliação mostra comprometimento apenas à destreza dos dedos da mão esquerda, com força preservada nos segmentos proximais. Qual a explicação neurofisiológica mais adequada? A musculatura distal é controlada prioritariamente por vias piramidais, a maior representação cortical das mãos no homúnculo motor, o córtex motor primário, né, não apresenta organização somatotópica, né, a mão é controlada bilateralmente pelo córtex e houve dano seletivo à área motora suplementar. Bem, aqui, né, dentre essas alternativas, a alternativa correta, né, é a letra B. Se a gente fosse recordar, né, sobre o homúnculo de Penfield, né, que é a representação motora da motricidade, a gente vai ver que a região centrolateral, né, que é ali representada pelas mãos, pelos braços, né, ali pelo compartimento do caso do antebraço, né, e pela face, é representada nessa porção do homúnculo de Penfield e o homúnculo de Penfield, né, ele foi criado, né, no caso ali o tamanho, né, das estruturas foram criadas de acordo com a sua importância, né, e com o refinamento dos movimentos. Essa região que é chamada de centro lateral do homúnculo, né, as mãos, né, e essa porção mais do antebraço ali, elas possuem representações maiores, né, justamente pelo movimento complexo, né, que é exercido pelas mãos, pelos dedos. E a gente também tem que saber uma questão, né, ali, que o quê? Né? Quando o trato córtico, né, espinal ele se forma lá nessa região centronuclear, né, nas células multinucleadas ali de Betz, esses neurônios vão enviar seus axônios, né, que passam pela cápsula interna, vão lá no tronco cerebral, né, e vão cruzar na decrustação das pirâmides. Apenas 90% dessas fibras cruzam em direção à região contralateral e 10% permanecem ipsilaterais. Esses 10% ipsilaterais vão ser responsáveis por realizar a inervação desses segmentos proximais. Por isso que na questão fala que a força proximal ela está preservada. Entretanto, a distal, que é, por exemplo, controlada por esses 90%, né, vai tá afetada ali no caso, justamente porque teve lesão, né, desses 90% que são contralateral. Um paciente consegue contrair músculos isoladamente, mas não consegue organizar movimentos sequenciais. Exemplo, né, se vestir. A força muscular está preservada. O quadro sugere lesão em área motora, né, primária, B, núcleos da base, área pré-motora ou área motora suplementar, D, trato córtico espinal lateral e E, cerebelo hemisférico. Aqui no caso, né, a alternativa certa seria a letra C, justamente porque a área pré-motora, né, que fica lá no córtex frontal, ela é uma área de associação que funciona juntamente com o córtex motor, né, com o giro pré-motor,
e que é responsável por realizar o controle e o planejamento das ações. Então, se eu tenho uma lesão nessa área que é responsável por realizar o planejamento sequencial das ações, como, por exemplo, se vestir, falar, né, que no caso ali a gente chama, né, de apraxias, né, que é a alteração no ideamento motor, né, apraxia, que a gente chama da parte de neurologia, é justamente também por uma lesão desse local, né, que é a área 6 e 8 de Brodmann, que é responsável por realizar esse planejamento motor, juntamente, né, ali também com vias cerebelares, mas a gente não entra muito nessa questão agora, não. Aí a próxima questão fala, né? A interrupção das aferências do fuso muscular teria como consequência imediata redução da força muscular voluntária, perda do reflexo de retirada, hipotonia e perda do reflexo miótico, espasticidade e tremor de repouso. Antes de eu continuar, tem alguém com alguma dúvida, algo do tipo? Tudo certo? Certo. Tá, vou continuar então. É, Aqui, no caso, né, vamos lá, né, as vias aferentes e eferentes. O sistema nervoso central, de uma forma geral, né, a gente divide, né, entre as vias aferentes e as vias eferentes. As vias aferentes são aquelas que vão levar a informação em direção ao córtex. E as vias eferentes vão ser as responsáveis por trazer a informação do sistema nervoso central em direção à periferia. Isso é muito importante vocês terem na mente, é, como que funciona essa organização, né? Então, eu vou ter ali, né, os gânglios, né, que são aglomerados de neurônios, corpos de neurônios, né, fora do sistema nervoso central, e eu tenho, né, os núcleos de neurônios que são dentro do sistema nervoso central. Então, aqui no caso, por exemplo, né, o paciente vai apresentar, né, ali no caso a questão de interrupção de aferência de fuso muscular, né, uma redução da força muscular voluntária, né, que no caso seria a letra A, justamente porque devido nessa essa perda da aferência, né, do músculo com ali no caso a região medular, né, que vai ter os interneurônios que vão realizar a comunicação com os neurônios sensitivos, né, que são do corno posterior do H medular, né, a gente tem uma alteração, uma redução da força muscular voluntária, né, no caso. Um paciente com acidose metabólica grave evolui com rebaixamento de nível de consciência. Isso ocorre porque a acidose hiperexcita neurônios, a acidose reduz a liberação de neurotransmissores inibitórios, a acidose deprime a estabilidade neuronal, o pH não interfere na transmissão sináptica e a acidose aumenta a condutância de sódio. Aqui no caso, quando a gente tem quadro, né, por exemplo, de acidose metabólica, né, que a gente tem aumento das concentrações de CO2 na circulação sanguínea, isso vai ter uma série de reverberações sistêmicas, né? O paciente vai ficar ali, né, com taquipneia, né, vai estar hiperventilando, mas quando a gente fala, né, do sistema nervoso central, a gente tem que ter em mente, né, de que tudo funciona de uma maneira perfeita, né, e que possíveis, né, alterações nesse funcionamento do sistema podem causar alterações também, né, dentro do cérebro, né, na questão da condução da sinapse. Quando eu tenho a acidose, né, metabólica acontecendo, né, isso vai causar, né, ali como se fosse uma inibição celular, vai hiperpolarizar a célula, hiperpolarizar no caso os neurônios, né? Então, faz com que se seja mais difícil atingir o limiar de excitabilidade neuronal para que ocorra a despolarização do neurônio, né? E a passagem da condução do impulso elétrico. Lembrando que, né, a gente tem ali o neurônio, né? A gente vai ter o corpo,
né, do axônio, né? A gente tem os axônios multipolares, unipolares, né? Que é, no caso ali, o corpo, perdão, celular, né? E a gente vai ter o axônio, né? Que ali, no caso, tem os estímulos saltatórios, né? Que tem a entrada do canal, e a gente vai ter a fenda sináptica, né? Que quando esse impulso elétrico passa pela despolarização neuronal, né? Vai se ter a abertura dos canais de cálcio voltagem dependentes, né? Que vão realizar a translocação das vesículas contendo os neurotransmissores em direção à fenda sináptica, que são responsáveis por realizarem a despolarização do próximo neurônio. Paciente apresenta dificuldade para manter postura ereta sem suporte visual. Antes da gente falar dessa questão aqui, vocês vão ver mais para frente, né, que existe o tripé da estática. O tripé da estática, né, que é aquilo que mantém a gente de pé, deambulando, né, enfim, né, que nessas questões mais neuronais, né, é composto pelo sistema vestibular, pela visão, né, e pela parte sensorial profunda, né? Então, esses três fazem, né, a composição do tripé da estática. Aqui fala que ele tem dificuldade para manter postura ereta sem suporte visual. Então, vamos lá. Qual via está mais associada a essa questão, né, de suporte visual? Trato rubro-espinal, não, né? Trato córtico-espinal, não. Trato vestíbulo-espinal, sim, né? Porque o trato vestíbulo-espinal ele tem origem, né, ali no núcleo dos neurônios do oitavo par, né, que é o vestíbulo coclear, né, que realiza a comunicação. O núcleo está, né, no tronco cerebral, né, ele realiza a comunicação com essa questão, né, das vias ali espinais, né, e a partir disso a gente vai ter essa questão da orientação também quanto ao equilíbrio estático da gente. Ué, eu acho que pulou uma questão aqui, mas eu vou tentar ver aqui no meu telefone e no final eu trago para vocês. Carlos, Durante a questão neurológica, alô? você Alguém? pode voltar na questão 3, por favor? 3. Isso. Você pode Tá. me explicar, por favor, por que não seria C? C. Peraí, deixa eu pensar aqui rapidão. Eu acho que, na verdade, essa questão aqui tem mais de uma alternativa certa. É, Porque, realmente, se a gente for parar para pensar, se eu perco a via aferente, eu tenho redução da força muscular voluntária. Isso é certo. A questão, né, da perda do reflexo de retirada não se tem tanto porque isso é feito pelo arco reflexo medular. Mas realmente uma questão de uma hipotonia e perda do reflexo miotático também se teria, sim. Eu acho que, na verdade, tem um duplo gabarito aqui, porque não foi eu que fiz essas questões, mas eu acho que realmente tem essa questão também estaria certa no caso. Ah, Porque como beleza, então. a via Obrigada. aferente, né, eu vou ter uma hipotonia, porque eu não vou ter uma comunicação com a via medular, e eu tenho realmente a perda do reflexo semiótico, que é quando a gente, por exemplo, né, que a gente percute em pacientes que têm fenômeno miótico, né, a gente, por exemplo, pega um martelinho neurológico, né, e assim que você faz o estímulo, né, o músculo fica contraindo de forma seguida. Então, realmente, acho que também seria essa questão, essa alternativa ser também. Beleza, obrigada. Valeu? Durante a inspeção neurológica, destaca-se aumento exagerado do reflexo patelar associado à rigidez. O achado sugere
lesão periférica, lesão de neurônio, é, motoneurônio inferior, disfunção cerebelar, lesão do trato córtico-espinal e comprometimento do fuso muscular. Aqui, né, a gente está perante uma lesão de trato córtico-espinal. Por quê? As vias, né, de controle motor, elas funcionam em três andares, que a gente chama, né? A gente tem um andar central, que é o andar cortical, né, que é ali as áreas motoras, né, onde a gente tem, né, as informações motoras de como esses movimentos são realizados, né, de como eles devem ser refinados, de como eles devem ser feitos. A gente vai ter o controle, né, subcortical, que é referente, né, ali ao tronco cerebral, né, que é as execuções respiratórias, o batimento cardíaco que é feito, né, ali pelo nervo vago, por exemplo, né, que tem origem, né, ali da região subcortical. E a gente tem a via medular também, né? A via medular, né, vai fazer a questão ali do arco reflexo, né, do controle da peristalse, também, né, ali do controle da questão da micção urinária, né? Entretanto, né, esses córtex, né, esses níveis inferiores, né, como por exemplo o medular, né, e o subcortical, eles quando eu tenho, né, uma ausência ali de uma informação advinda do córtex, esses efeitos, né, esses feitos que eles vão fazer ficam de maneira desordenada. Então, por exemplo, aqui fala, né, detecta-se aumento exagerado do reflexo patelar associado à rigidez. Por quê? Provavelmente o paciente teve alguma lesão de córtex, e quando a gente faz a questão do reflexo patelar, né, que o médico vai pegar o martelinho e vai percutir ali na região para que se tenha, né, a questão do reflexo, isso ocorre, né, a nível medular. Entretanto, como eu só vou ter, né, o arco reflexo medular ocorrendo, né, isso vai ter um hiperesticamento, né, ali, um hiperreflexo, uma hiperreflexia, justamente porque a via central, né, que advém do trato córtico-espinal, né, que vem lá da área motora, vai estar lesada e ela não vai conseguir, né, realizar um controle sobre esse movimento. A gente percute aqui na região do ligamento retuliano, né, e se tem, né, ali a extensão, né, da perna. Então, quando eu tenho uma lesão de trato córtico-espinal, uma lesão, né, ali de hemisfério cerebelar, né, da região motora, todas essas ações que são abaixo, né, dele, subcortical, medular, elas, apesar de saberem o que tem que fazer, né, elas fazem de forma desordenada, justamente porque elas não têm um controle central que vai fazer o refinamento das suas ações. Porque, por exemplo, dentro do sistema nervoso central, né, a gente vai ter alguns núcleos, né, que são os núcleos da base também, né, que vão modular o trato córtico-espinal, né, isso a nível central, e vão atuar, né, ali refinando as ações, né, do nosso corpo, para que a gente tenha um tato, né, ali mais discriminatório, né, que a gente tenha um tato mais refinado, né, essa palavra que eu queria usar, um tato mais refinado, ações mais refinadas, né? Então, se eu tenho uma lesão de trato córtico-espinal ou se eu tenho uma lesão ali, né, a nível central, né, do hemisfério cerebral, né, por exemplo, essas ações abaixo, né, elas ficam descontroladas, né, que a gente chama. Por exemplo, vocês vão ver mais à frente também, né, que a gente faz uma questão de pesquisar, né, quando a gente faz reflexos superficiais, né, que tem um cutâneo plantar, que o normal, né, que se tenha a flexão, né, do pé, aí quando a gente percute na sola, né, ali do nosso pé, vamos botar assim, na região plantar do pé, né, se tem uma extensão, que na verdade é o reflexo de Babinski, né, que a gente chama, que é um achado de lesão piramidal, quando a gente tem lesão piramidal, justamente porque a medula, né, que vai realizar esse retorno da informação,
Só que como não tem controle central, ao invés de fazer uma flexão, é feita uma extensão, que é um achado de sinal patológico de lesão de trato pórtico espinal. Aí vamos para o próximo. Homem sofre AVC envolvendo cápsula interna esquerda. Apresenta fraqueza em mão e face direita. Movimentos involuntários preservados, reflexos aumentados. Qual componente foi mais provavelmente lesionado? Núcleo rubro, trato pórtico-espinal pórtico-nuclear, cerebelo, formação reticular e área motora suplementar. Se a gente for destrinchar a questão aqui, né, a gente vê que ele fala ali, né, fraqueza em mão e face direita. Aqui, no caso, a gente está perante uma lesão de trato pórtico-espinal e trato pórtico-nuclear. Vou explicar para vocês o porquê. A verdade aqui deveria ser a fraqueza em mão, né, teria que ser contralateral, né, ao local. Ah, mas está contralateral ao local da lesão. Perdão, ignora. É, o porquê que acontece isso, né? Quando eu tenho uma lesão do trato pórtico espinal, né, mais uma vez, só abordando, né, aquela questão do homúnculo de Penfield, né, a região, o centro lateral do homúnculo de Penfield vai ser responsável, né, ali pelo controle, né, das mãos, da face, né, da questão ali do antebraço. Então, se eu tenho uma lesão dessa região, né, eu vou ter, por exemplo, uma hipotonia, né, ali dessa musculatura, né, uma lentificação desses movimentos, que a gente chama também, né? E aqui a gente pega que fala, né, que tem uma lesão córtico-nuclear porque tem uma alteração na face direita. Aqui no caso provavelmente teve uma lesão, né, ali de nervo facial, né, que é o sétimo, cursando, né, com essa alteração na face, né? E o nervo facial, né, que está ali no tronco cerebral, mas ele também recebe, né, vias que no caso são eferentes, né, ali do córtex também, né, que no caso o nervo facial vai ser responsável, né, pela motricidade facial, né, pela mímica facial. Então, se eu tenho uma lesão da via, né, córtico-nuclear, né, que envia informações em direção ao núcleo do nervo facial, por exemplo, eu vou ter uma alteração, né, uma fraqueza nessa M-face, né, na face contralateral, perdão, justamente por conta, né, da lesão do centro regulador, que é, né, o córtex. Um paciente apresenta tremores apenas durante um movimento, mas não em repouso. O problema é principalmente força muscular, programação, execução e correção, junção neuromuscular e metabolismo. Aqui, no caso, a gente está perante um problema, né, uma alteração na execução e correção. Vocês vão ver, né, que existem, né, vários tipos de tremores. Mas aqui no caso a gente está perante um tremor, né, que ele só começa quando eu vou realizar um tipo de movimento, ou seja, né, algo que é programado para que seja feito. O enunciado não dá muita informação para a gente, por exemplo, ter ali, né, uma questão de um discernimento, por exemplo, né, se foi uma alteração no córtex, ou se foi uma alteração no cerebelo, né, também. Mas eu provavelmente diria que seria uma alteração cerebelar. Por quê? Né? O cerebelo, né, juntamente com o córtex, né, os hemisférios cerebelares, eles vão ser responsáveis também pelo controle, né, ali e pela programação, das ações motoras. Então, por exemplo, que a gente vai chamar de tremor cinético, né? Quando o paciente vai realizar uma ação específica, como, por exemplo, ele vai pegar o copo de água para ele beber. Quando ele vai pegar o copo de água, quando ele vai realizar essa ação que é específica, que tem, né, uma via de comunicação, por exemplo, do cerebelo com o córtex, né, que é cérebro cerebelar, ele vai apresentar um tremor,
né, que é ali de movimento, né, mas ele é classificado como se fosse um tremor cinético, né, e ele ocorre justamente durante o movimento, né, ou seja, durante a programação da ação. Se fosse um tremor, por exemplo, ali em repouso, né, normalmente seria por uma doença parkinsoniana, né, que por conta, né, da doença de Parkinson tem tremor em repouso, que a gente chama de tremor contando em moedas, mas isso não é muito relevante para vocês não, só mais a nível de curiosidade mesmo. Homem recebe toxina que bloqueia canais de cálcio pré-sinápticos do neurônio motor. Qual alteração fisiológica ocorre primeiro? Despolarização sustentada da placa motora, falha da liberação de acetilcolina, aumento de cálcio intracelular, bloqueio de actina e inibição de receptores nicotínicos. Aqui, no caso, a gente está perante um distúrbio, né? Vai gerar, né, na verdade, uma má alteração da falha de liberação de acetilcolina, né? A acetilcolina é responsável, né, por realizar a despolarização, né, ali celular, né? Quando ela liga, né, ela vai abrir canais de cálcio e, como consequência, a gente tem a despolarização celular acontecendo. E é isso, gente. Se alguém tem alguma dúvida ou quer falar sobre alguma questão dessa parte de fisiologia motora, pode me perguntar aqui agora. Depois você pode disponibilizar para a gente as questões lá no grupo, por favor? Pode deixar que eu envio sim. Desculpa, gente, porque eu não estava conseguindo visualizar o chat, mas aí eu mando os slides com gabarito, sim, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de fisiologia motora ou não? Posso sim, vou enviar. Eu só vou mandar eu só vou, na verdade, anexar o gabarito, porque eu não tinha colocado o gabarito nas questões ainda não. Eu só fui fazendo mesmo com vocês ali na hora da aula, tá? Aí eu vou ver certinho o gabarito e eu envio para vocês. Mas o gabarito é o mesmo das coisas que eu falei. Só aquela questão que realmente está, aquela da questão do fuso muscular, realmente aparenta ter mais uma questão certa. Eu vou rever ela, e aí eu envio a alternativa realmente que é mais correta, né, para vocês. Agora eu acho que a Lívia vai prosseguir com a aula para falar sobre a questão de somestasia. Boa noite, gente. Como o Carlos falou, vou falar sobre somestesia, né, as vias sensitivas. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, eu vi o joinha aí. Olha, gente, eu vou abrir aqui o arquivo no celular. Eu tô na casa da minha amiga e eu esqueci o meu tablet, que geralmente eu dou aula com tablet. Eu consigo ver o chat, mas agora eu não vou conseguir. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para vocês me interromperem, tá bom? Porque eu não vou conseguir ver o chat. Aí eu vou só transmitir a minha tela para vocês. Vocês estão vendo o documento aí? Alguém pode abrir o microfone e me confirmar?
Dá para ver Sim, sim, sim. amiga. Dá? Show, obrigada. Então vamos começar. Eu separei aqui 10 questões. Elas são bem pequenininhas. Só que eu vou comentar cada uma das erradas e das certas e a gente dá uma explicaçãozinha sobre cada ponto, tá? Foram 10 questões que eu separei. Na verdade, tem 20 aqui. Só que eu vou falar só sobre 10 porque essas outras 10 aqui são mais de conteúdo. E depois eu vou mandar o arquivo para vocês acompanharem. Se vocês quiserem, eu mando agora. Mas aí vai sem o gabarito. Vocês querem agora para acompanhar junto? Ninguém respondeu, então não vou mandar não. Vamos começar. Manda lá no Manda. grupo. Tá bom. Dê joinha aí. Eu não tô vendo. Oh, meu Deus, tô mandando pro meu pai. Estão vendo tudo aí, né? Acho que aqui também. Pronto, já mandei. Eu já vou começando, tá, gente? Aí eu já mandei o arquivo. Se vocês conseguirem abrir aí e ir acompanhando junto. Mas vamos lá. Um paciente sofreu um corte superficial na mão, na palma da mão direita, e relata perder o tato fino e a capacidade de discriminar 2 pontos na região afetada. Qual foi a via comprometida? Aqui a gente tem 4 opções. Trato espinotalâmico lateral, trato espinotalâmico anterior, colunas dorsais ou trato espinoreticular. Então, aqui a gente vê um paciente que ele teve um corte na mão, certo? Aí, nessa região onde ele teve esse corte, ele perdeu essa sensibilidade de tato fino e capacidade de discriminar 2 pontos. Esses 2 tipos de sensações, eles são feitos, eles são processados, eles são enviados para o nosso córtex cerebral através das colunas dorsais, tá? Aquela coluna de sensibilidade profunda. Eu não tenho uma foto aqui da medula, mas é aquela via que ela sobe do mesmo lado e ela cruza só lá no bulbo. Ela não cruza na coluna, na medula. Essa via das colunas dorsais, ela interpreta esse tipo de sensação, de tato fino, de capacidade de discriminar 2 pontos, que são sensações assim profundas. Por que são profundas? Porque são percebidas por receptores mais profundos, tá? Dependem de mecanorreceptores e das fibras A-beta, tá? Essas fibras, elas entram na medula, elas ascendem pelo mesmo lado, e aí depois elas cruzam só no bulbo e depois levam essa sensação para o nosso córtex. E aí é ele que processa isso, tá? E por que as outras elas estão erradas? Por que não seria o trato espinotalâmico lateral? Porque o espinotalâmico lateral, que é de sensibilidade superficial, ele conduz dor e temperatura. Ele não conduz essa sensação de tato fino e capacidade de discriminar 2 pontos. Ele conduz dor e temperatura. Não é uma discriminação tátil fina. Por que não é o espinotalâmico anterior? Porque esse trato, ele conduz o toque grosseiro, a pressão. Também não é tato fino. E o espinoreticular é parte da via da dor lenta, tá? Ele não tem papel nessa discriminação de 2 pontos, não. Um negócio legal, a gente testa isso também em neuro. A gente está estudando agora PAP, que é sobre neuro.
E aí a gente tem justamente esse teste do paciente saber discriminar 2 pontos. A gente coloca os nossos dedos sobre a pele e aí ele discrimina se tem 2 pontos, se tem 1. Então é bem legal. Vocês vão aprender isso depois. É bem legal. 2. Uma mulher relata dor aguda, bem localizada e de início súbito, após tocar uma panela quente. Qual via está predominando para transmitir esse estímulo? Temos aqui a via paleo-espinotalâmica, a via neo-espinotalâmica, o trato córtico-espinal e o trato espinocerebelar. Aqui, gente, envolve até um pouco daquilo que o Carlos falou, mas diferença, né? Quando essa mulher ela toca nessa panela quente e ela abruptamente tira a mão, a gente tem aí 2 vias. A gente tem a via ascendente, que é a que leva para o nosso córtex, que caramba, eu estou tocando em algo quente, isso não é seguro. E aí tem a via de eferência, que é a via motora, que faz ela tirar a mão da panela, certo? Aqui a gente vai falar sobre a via ascendente, que é a sensitiva. E qual é a via que leva esse tipo de dor aguda? É a neoespinotalâmica, seria a alternativa B, tá? Por quê? Essa dor aguda e bem localizada, ela estimulou nossos receptores, assim. Nossos receptores são receptores de dor, tá? Que estão na nossa pele. E aí dispara fibras, essas fibras entram na nossa medula e elas já fazem sinapse na medula. Por que elas fazem sinapse na medula? Porque essa via é uma via de sensibilidade superficial. Ela detecta dor. E essa via, ela cruza na medula. A outra da questão 1, essa questão 1 aqui, é uma via de sensibilidade profunda. Então, essa já cruza lá no bulbo. São 2 vias diferentes. Uma conduz a sensibilidade profunda e a outra superficial. Dor, tato e temperatura são superficiais. Então, quem conduz é a neoespinotalâmica, é essa via. E aí ela cruza na medula mesmo, tá? E depois sobe pelo trato espinotalâmico lateral, que ele fica assim, lateralzinho na medula. É literalmente na parte lateral da medula, só que do outro lado. Por que do outro lado? Porque ela cruza, tá? É a neoespinotalâmica. Ela percebe dor rápida e bem localizada. Esse tipo de dor aqui percebe uma dor mais lenta e difusa. Eu não sei se eles falaram assim, mas foi assim que eu aprendi. Aí por que não são as outras? A via paleoespinotalâmica, ela é uma via que conduz dor lenta, tá? Pelas fibras do tipo C. Essa dor rápida são fibras do tipo A. E aí do tipo A delta, eu acho, se eu não me engano. E aí, a paleoespinotalâmica, ela corresponde à dor lenta, por isso que não é esse tipo. Porque, imagina, você toca na panela quente, você não... O seu cérebro, ele vai interpretar isso instantaneamente, muito rápido. Então, tem que ser uma via muito rápida. E essa via é a neoespinotalâmica, porque ela é uma via muito rápida. Ela conduz estímulos de dor aguda. Aí o trato córtico-espinhal não tem nada a ver, né, gente? Porque é um trato eferente, é de via motora, não é de via sensitiva. E a D, que fala de trato espinocerebelar, também não é uma via ascendente, a espinocerebelar, só que ela transmite propriocepção inconsciente, que é outro tipo de propriocepção, que ela é interpretada lá pelo nosso cerebelo, e não pelo córtex, como essas outras que a gente está falando. Essa daqui da mulher tocar na panela, ela é interpretada pelo nosso córtex, não pelo nosso cerebelo. Ela é consciente, tanto que você tira a mão. Por quê? Porque você está consciente daquilo. Agora vamos para 3. Um paciente com neuropatia diabética apresenta perda da sensação vibratória nos pés. Qual estrutura está mais associada a esse déficit? Gente, eu não sei se os professores eles vão cobrar os tipos de receptores, tá? Mas eu botei essa questão aqui só para dizer que eu falei sobre. Mas eu não sei se eles vão cobrar certinho cada receptor.
tem vários, né? Tem de Mesne, tem de Ruffini, tem de Pacini. São vários tipos. Mas esse daqui, de sensibilidade vibratória, né, que essa pessoa perdeu, ela é interpretada, ela é levada pelo receptor chamado corpúsculo de Pacini, tá? Ela é percebida por esse tipo de corpúsculo. E aí, na neuropatia diabética, geralmente as primeiras perdas sensoriais são essas, de propriocepção, de vibração. Essa sensibilidade vibratória aqui também é profunda, tá? Então, ela também é interpretada pelaquela via de sensibilidade profunda, que é aquela via que não cruza na medula. Ela sobe do mesmo lado e cruza no bulbo. Então, essa é a que leva à sensibilidade vibratória. E ela é percebida por esses corpúsculos de Pacini, tá? As outras estão erradas por quê? Essa A fala de receptores de Ruffini, que eles detectam, na verdade, estiramento da pele e não vibração. Os de Mesne, eles detectam o toque leve e superficial, não vibração também, porque vibração é uma sensação profunda, tá? E fibras C amielínicas, elas transmitem dor e temperatura lenta. Já que elas são amielínicas, elas não têm bainha de mielina. Lembra que a bainha de mielina, ela ajuda o estímulo ser mais rápido? Então, essas fibras C, elas não têm a bainha. Por isso que elas transmitem dor de forma lenta. E a sensibilidade vibratória não é esse tipo de sensação, tá? Tanto que quando a gente vai fazer o teste desse tipo de sensibilidade, a gente usa diapasão. Não sei se vocês sabem o que é, mas é tipo um negocinho que vibra. É um objeto que vibra. Aí você coloca, assim, nas proeminências ósseas do paciente, tipo, como é que chama esse ossinho do pé? Esqueci agora. Maléolo. Tipo, bota nos maléolos dos pés do paciente, e aí ele sente a vibração mesmo de olhos fechados. Por quê? Porque esse trato, esse corpúsculo de Mesne, essa via de Mesne não, gente, perdão. Esse corpúsculo de Pacini, ele transmite essa sensibilidade vibratória, que é da via profunda. Essa é uma sensibilidade profunda. E a neuropatia diabética, um dos primeiros déficits é esse, tá? 4. Eu acho que eles... Não sei se eles vão cobrar isso não, acho que não. Mas enfim. Nessa 4, vamos lá. Uma lesão unilateral do trato espinotalâmico lateral imediatamente após a sua decussação causará o quê? Gente, o trato espinotalâmico lateral é o trato da sensibilidade que conduz à sensibilidade superficial. Então, esse trato, ele cruza na medula, tá? O de sensibilidade profunda, como eu disse já várias vezes, ele cruza no bulbo. Então, se a gente tem uma lesão unilateral, vamos pensar assim, a gente tem um paciente que teve uma lesão à direita. E aí, essa lesão aconteceu depois do cruzamento desse trato aqui. O que vai acontecer? Se eu tive uma lesão na parte da medula direita e o meu trato já cruzou, quer dizer que o trato que estava na esquerda cruzou para a direita. Então, se eu tenho uma lesão à direita, eu vou ter, por exemplo, uma perda da sensibilidade na perna esquerda. É um pouco difícil de entender isso, mas é a mesma coisa da via motora. Por exemplo, se você tem uma lesão antes da decussação. Na verdade, é o contrário, né? Antes da decussação. Eu não vou falar de via motora, não, senão eu vou confundir vocês. Mas da sensibilidade é assim. A via entra na medula, cruza para o outro lado e sobe. Se esse dano aconteceu depois que ela já cruzou, quer dizer que vou afetar o lado contralateral. Deu para entender isso? Você está dando para entender muito bem. Eu queria muito estar com o meu tablet aqui para eu poder desenhar para vocês. Mas, como esse trato espinotalâmico lateral, ele conduz sensações superficiais, que eu falei para vocês que é dor,
tato e temperatura, esse paciente ele vai ter uma perda de dor e temperatura do lado contralateral. Entenderam? Porque essa lesão foi depois dessa via já ter cruzado. Se fosse antes de ter cruzado, aí sim seria do mesmo lado. Mas como ela foi depois, aí a gente tem déficit do lado contrário. É bem confuso, mas deu para entender, eu acho. Se não tiver dado para entender, eu explico de novo, aí vocês me falam. Então a A está errada justamente porque não é do mesmo lado, a pessoa não vai ter uma perda de dor e temperatura do mesmo lado, porque esse trato já tinha cruzado. Ela não vai ter uma perda de tato fino e propriocepção, porque esse trato espinotalâmico lateral não conduz isso. Quem conduz são os cordões posteriores, tá? Da medula. Não é esse trato aqui. São as colunas dorsais. Então, essa C e D a gente já pode descartar, porque perda de tato fino e propriocepção ele não teria, porque não é um trato que leva esse tipo de informação. Tá 5. Um paciente apresenta dor crônica difusa após uma lesão muscular antiga. A via responsável pela componente afetiva e mal localizada dessa dor é a via neoespinotalâmica, a via paleoespinotalâmica, o leminisco medial ou o trato rubroespinhal. Vamos lá, aqui a gente tem um paciente que tem uma dor crônica difusa. O que é uma dor difusa? Meio que ele não sabe localizar onde é essa dor, ele só sabe que a dor tá ali, que tá incomodando ele. Sabe quando a gente sente aquela dor chatinha, que incomoda, mas a gente não sabe muito bem onde ela tá, não sabe apontar com o dedo. É uma dor mal localizada. Esse tipo de dor, ela é conduzida pela via paleoespinotalâmica. Uma dor crônica, ela é difusa e ela tem componente afetivo. O que é um componente afetivo? É justamente isso que eu falei. Você não sabe onde é que está a dor, mas essa dor, ela te incomoda muito. Então, por que ele é afetivo? Porque ele faz sinapses com um centro da nossa cabeça chamado de sistema límbico. Então, essa dor, ela te incomoda. Mesmo que ela não seja super forte, ela te incomoda. Então, é um componente afetivo. É isso. Então, essa dor crônica difusa e com componente afetivo, ela envolve nociceptores, ou seja, receptores de dor, polimodais, que eles são capazes de responder a mais de um estímulo, tanto térmico, tanto mecânico, tanto químico, e também envolve as fibras C, que são aquelas fibras que não tem bainha de mielina, que eu falei para vocês. Então, ela conduz lentamente esse estímulo, porque ela não tem bainha de mielina, então ela é devagarzinha. Essas fibras, elas se projetam para vias que envolvem a formação reticular. O que é formação reticular? Que eu também não sabia, eu tive que pesquisar. São conjuntos de neurônios que eles ficam ali no tronco encefálico. Aí eles regulam funções como estado de vigília, atenção, alerta. Então, as fibras C, que estão vindo lá da minha periferia, fazem sinapse com essa parte da nossa via, que é chamada formação reticular, que interpreta essas coisas de vigília, atenção, alerta. Então, por isso que a gente fica tão incomodado com essa dor, mesmo ela não sendo super forte. Então, é uma dor chata, é uma dor difusa, é uma dor crônica, é uma dor lenta e mal localizada. Então, esses tipos de dores são conduzidas pela via paleoespinotalâmica, ou também espinorreticular, porque fazem sinapse da espinha até a formação reticular, por isso que chama espinorreticular. E não é a via, vou agora explicar porque as outras estão erradas. Não é a via neoespinotalâmica, porque esse tipo de via, ele é uma via que conduz dor aguda.
igual dessa moça aqui que queimou a mão. Ó, essa mulher aqui queimou a mão na panela quente. É uma dor rápida, uma dor aguda, uma dor que acabou de acontecer e que você tem que se proteger. Então, a via neoespinotalâmica, ela transmite esse tipo de dor, tá? Não é o componente que está aparecendo aqui nesse paciente. Esse paciente tem uma dor crônica. Então, é uma dor mal localizada, uma dor difusa e uma dor lenta, tá? Não é uma dor rápida. A C fala lemnisco medial. O lemnisco medial, o que acontece? Eu falei para vocês que a gente tem a dor profunda, a sensibilidade profunda, que transmite propriocepção, que transmite tato fino, tá? Então, essa via dos cordões posteriores da nossa medula, quando ela chega no bulbo, ela troca de nome. Ela vira lemnisco medial. Então, essa parte dessa via não conduz esse tato fino, não conduz essa dor crônica. Ela conduz tato fino e propriocepção, porque é a mesma via, essa via aqui, ó, das colunas dorsais e lemnisco medial. É a via que nos permite interpretar tato fino e capacidade de discriminar 2 pontos, ou propriocepção. Não é a mesma via que está transmitindo isso daqui. Porque essa via aqui transmite dor, certo? E o do lemnisco medial não transmite dor, porque dor é um tipo de sensibilidade superficial. E o lemnisco medial transmite sensibilidade profunda, entendeu? Tato fino e propriocepção. Não tem a ver com o que esse paciente está falando. E o trato rubro-espinhal, ele é uma via motora, tá? Não tem papel na percepção da dor, não. É outra coisa. Então, uma coisa para vocês decorarem aqui, uma dica que eu usei na minha prova. A via neoespinotalâmica. Quando você lembra de neo, você lembra de novo. Então, para mim, novo meio que tem a ver com uma discriminação rápida. Se é novo, é atual, é rápido. E palio lembra de coisas antigas. Não sei se vocês lembram de história, mas tem aquele período... tem o neolítico, paleoneolítico, alguma coisa assim. Então, é antigo. Palio é antigo. É uma dor lenta, antiga, entendeu? Foi uma interpretação que eu tive, uma associação que eu fiz na minha prova e deu certo. Eu consegui decorar assim. Vamos lá para 6 agora. Um paciente sofreu uma AVC envolvendo o tálamo. Qual consequência sensitiva é mais provável? A fala de perda da geração do potencial de ação, a B da incapacidade de transduzir estímulos, a C interrupção da retransmissão para o córtex ou incapacidade de sentir dor periférica. A correta aqui seria a letra C. Por quê? O tálamo, ele é como se fosse uma região, ele é uma região, né, da nossa cabeça que meio que retransmite as vias. Como que eu posso explicar isso? Tem uma sensação que eu percebo. E aí, essa sensação, ela sobe na minha medula e chega no meu tálamo. O meu tálamo meio que transmite esses sinais para as outras partes do meu cérebro que precisam interpretar essa sensação. Então, ele é a principal estação de retransmissão das nossas vias sensoriais, tá? Ele leva essa transmissão que foi chegada da periferia até o nosso córtex. Aí o nosso córtex interpreta, esse tipo de coisa, tá? Então, se a gente tem um dano no tálamo, a gente interrompe essa retransmissão, tá? Uma AVC talâmico, ele interrompe a passagem da mensagem sensorial para o córtex sensitivo, porque o tálamo tem justamente essa função, de passar a mensagem que foi chegada da periferia para o nosso córtex, tá? Que é a parte mais de cima do nosso cérebro.
Por que as outras estão erradas? A A fala de perda da geração do potencial de ação. Não acontece perda da geração do potencial de ação, porque essa geração ela é feita no receptor periférico, tá? E não no tálamo. Tanto que a gente só consegue, essa transmissão só consegue subir pela nossa medula através de potenciais de ação, certo? Então, essa informação, ela sobe a nossa medula e chega no tálamo. Só que como o problema está no tálamo, a gente não tem essa mensagem sensorial que chegou no tálamo levada para o córtex, entendeu? Então, a gente tem o potencial de ação. Essa sensação sobe a nossa medula. Mas quando ela chega no córtex, no tálamo, que é onde está o problema, que é onde esse paciente sofreu AVC, acaba que não tem essa transmissão dessa mensagem que chegou. Aí a B fala da incapacidade de transduzir estímulos. A função de transduzir os estímulos é do receptor periférico. Transduzir, conduzir, levar, entendeu? Então, não teve nenhuma perda de transdução de estímulos, porque isso não é função do tálamo, tá? É função do receptor periférico. Ele pega aquela informação que foi chegada na periferia, encaminha para as fibras, e as fibras sobem a medula e vão para o nosso tálamo. E D fala da incapacidade de sentir dor periférica. Também não tem a ver, porque também a sensibilidade de dor periférica está associada aos receptores de dor periféricos. Então, como o nosso problema foi central, foi no tálamo, não tem interrupção dessa via aí. Né, dessa via não tem interrupção da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de sentir dor. Tá? O que acontece é interrupção da via de retransmissão, ou seja, interrupção do tálamo em enviar a mensagem sensorial. A dor eu sinto, mas a dor o meu receptor interpreta, e o meu receptor manda para as fibras, mas o tálamo não manda para o córtex. Deu para entender? Acho que deu. Vamos para 7. Durante o exame neurológico, o paciente não consegue realizar estereognosia. O que é a estereognosia? É a capacidade nossa de reconhecer objetos pelo tato, mesmo de olhos fechados. Se você, por exemplo, se eu colocar um objeto na sua mão agora, mesmo que você esteja de olhos fechados, você consegue me dizer o que você está segurando. Tipo, se eu te der uma chave, você vai saber que é uma chave. Se eu te der um óculos, você vai saber que é um óculos só pelo seu tato, sem precisar enxergar. Então, esse paciente, ele perdeu isso. Ele não consegue realizar a estereognosia, mas ele mantém o tato primário. Então, vamos dizer assim, eu coloquei um óculos na sua mão. Você passa os dedos pelas lentes dos óculos, você consegue sentir que tem uma consistência dura, você consegue sentir que é uma superfície lisa, as lentes, mas você não consegue me dizer o que é que você está segurando. Você consegue saber todos os pontos daquele objeto, a textura, o formato, mas você não consegue interpretar, juntar todas essas associações que você teve e me dizer, é tal coisa, é um óculos, entendeu? Então, a pessoa, ela consegue manter, essa aqui, ela manteve o tato, ou seja, ela tem essa percepção de tato, mas ela não consegue te identificar o que é, entende? E aí, o que aconteceu com esse paciente, provavelmente, foi uma lesão no córtex somestésico secundário. Por quê? Vamos lá. A estereognosia, como eu já falei, é reconhecer objetos pelo tato. E ela requer uma integração bem complexa. Ela combina informações de sensações primárias, que é isso que eu falei para vocês, ou seja, ela recebe informações de textura, de pressão, de forma. E aí, essas informações, elas se integram às sensações feitas pelo córtex somatosensorial secundário. Esse córtex secundário,
ele integra dados diferentes e associa a coisas que a gente conhece. Por exemplo, se você me der uma colher na minha mão, eu conheço uma colher, eu sei como ela é. Se eu pegar, por exemplo, eu sei que ela tem uma superfície lisa, que ela tem uma parte côncava. Então, todas essas informações, por exemplo, côncava, lisa, sei lá, gelada, porque ela é de metal, o nosso cérebro, nosso córtex secundário, ele associa todas as informações e fala, é uma colher, porque a colher tem todos esses tipos de informação, entendeu? Então, o primário, ele reúne todas essas informações e aí transmite ao secundário e o secundário interpreta. Então, essa pessoa, ela teve uma lesão nessa parte de interpretação, ou seja, ela não consegue reconhecer os objetos, mas ela consegue me dizer todos os dados, todas as informações daquele objeto, mesmo não sabendo o que é. Tá? Eu acho que deu para entender. Aí, vamos lá. Por que não foi uma lesão no córtex somatestésico primário? Porque essa pessoa, ela reconhece as informações de tato primário, entendeu? Ela só não consegue associar a algum tipo de objeto, todas essas informações. Você fala tálamo ventral, mas se a gente tivesse uma perda no tálamo, uma lesão no tálamo, a gente também perderia essa capacidade sensorial primária. Não chegaria nem as informações daquele objeto na nossa cabeça. Se eu tivesse uma lesão no tálamo, eu não conseguiria dizer o que eu estou sentindo. Eu não saberia que o tipo de textura que aquele objeto tem é como se eu não tivesse nenhuma sensação de tato. Então, a gente perderia essa capacidade sensorial primária. E D fala trato espinotalâmico anterior. Mas o trato espinotalâmico anterior, ele leva informações de toque grosseiro, de tato forte. Ele não está associado ao processamento do córtex que permite a estereognosia, que é o reconhecimento dos objetos pelo tato. Tá? Então, o problema dessa pessoa está no córtex secundário. Aqui nós temos 8, uma lesão no bulbo antes da decussação das fibras da coluna dorsal provocará a perda de. Então, voltando. Eu já falei para vocês das fibras que cruzam na medula. Aqui, a gente tem fibras que cruzam no bulbo, cruzam bem em cima. A gente tem a medula e logo depois a gente tem o bulbo, que é uma parte do tronco encefálico. É bem lá em cima, bem aqui na parte de baixo aqui da nossa cabeça, bem no pescoço. Então, não é na medula que essas fibras cruzam, elas cruzam no bulbo. Então, vamos lá. As fibras, elas entram na medula, sobem pelo mesmo lado, o mesmo lado que elas entraram, e só cruzam no bulbo. Então, se a gente tem, por exemplo, uma lesão antes dessas fibras cruzarem, a gente tem uma perda, um déficit do mesmo lado. Entenderam? Porque olha só, vamos pensar assim. A fibra entra na medula e sobe pela direita. Sobe pela direita. E depois ela cruza no bulbo, bem lá em cima. Se a gente tem uma lesão antes dela cruzar no bulbo, ela continua subindo pela direita. Então, a gente tem uma perda desse tato fino, dessa propriocepção, à direita. Entendeu? Porque as fibras da coluna dorsal são fibras de sensibilidade profunda. Então, elas transmitem tato fino e propriocepção. Dor, tato e temperatura, tato grosso e temperatura, são interpretadas por vias da sensibilidade superficial, como eu já falei para vocês. Essa daqui foi uma lesão nas fibras da coluna dorsal. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter perda da propriocepção do mesmo lado,
tá? Porque essas fibras conduzem propriocepção. Aqui a nossa lesão foi antes delas cruzarem, por isso que a gente tem uma perda do mesmo lado. Se fosse uma lesão depois de elas já terem cruzado, aí a gente teria uma perda do lado contralateral, tá? Aqui a fala de tato fino contralateral, mas não é contralateral como foi antes de cruzar. É do mesmo lado, é ipsilateral. A B fala dor ipsilateral, mas essas fibras não conduzem dor, só conduzem tato fino e propriocepção. A C fala propriocepção ipsilateral, que é a nossa alternativa correta. E a D fala de dor contralateral. Essas fibras não conduzem dor, e mesmo se conduzissem, não é contralateral, seria do mesmo lado. Tá bom? Agora a 9. Um atleta relata que, após um entorse, a dor inicial era aguda e bem localizada. Aguda e bem localizada. A gente lembra de um sinal rápido e bem localizado, que é a primeira dor. É o primeiro tipo de dor que a gente percebe, é uma dor rápida. Depois que essa dor passa, mas depois tornou-se lenta e difusa. Essa mudança decorre da ativação das fibras C lentas. Eu não falei que a gente tem dois tipos de fibras. A gente tem a fibra C e as fibras A delta. As fibras A delta conduzem dor rápida. E as fibras C, que são sem bainha de mielina, conduzem dor lenta e difusa. Então, a gente tem primeiro uma ativação dessas fibras que conduzem dor rápida, que é meio que uma primeira fase. E, tipo assim, eu pego numa superfície quente. Tenho aquela sensação de dor rápida que me faz tirar a mão da superfície, certo? E depois não fica aquela queimadura latejando. Esse tipo de dor já é difusa e mal localizada. Então, ela já é conduzida por outro tipo de fibra. Ocorre sensibilização de outro tipo de fibra, entendeu? Que elas conduzem lentamente essa dor. Por isso que nosso dedo, depois da queimadura, ele fica pulsando, latejando. É essa dor chata que a gente não consegue localizar. E é uma dor que é levada pelas fibras C, que são fibras de dor lenta. Tá bom? Então, a resposta certa aqui seria a B, ativação das fibras C lentas. Por que não seria a A? A fala bloqueio dos receptores A delta. Porque se a gente tivesse um bloqueio dos receptores A delta que conduzem a dor aguda, a gente não teria essa percepção, certo? E ele percebeu isso, a dor inicial era aguda e bem localizada. Então, ele não teve bloqueio desses receptores, tá? Se ele tivesse bloqueio desses receptores, ele não tinha percebido essa dor rápida. A C fala ativação da via leminiscal, que é do leminisco medial, que eu falei para vocês, que é uma via que conduz dor profunda, tato fino e propriocepção. Dor profunda não, sensibilidade profunda, tato fino e propriocepção, tá? Ela não envia sinais de dor, essa via. A via da sensibilidade profunda não envia sinais de dor. Quem envia é a via da sensibilidade superficial. Como eu falei, envia sensações de dor, tato grosso e temperatura, tá? Essa via leminiscal aqui é de dor profunda não, de sensibilidade profunda. Então, conduz tato fino e propriocepção. Não tem muito a ver com isso aqui, não. A AD fala da inibição descendente serotoninérgica. Essa inibição serotoninérgica, ela é moduladora e geralmente ela reduz a dor. Ela não explica a transição da dor. Tipo assim, ele tá com uma dor inicial aguda e do nada ele passa a ter uma dor difusa. Essa inibição serotoninérgica não explica essa mudança. Tá? O que explica essa mudança é a ativação das fibras C, que são lentas, condutoras de dor lenta.
E aqui a gente tem a 10 e última. Uma criança apresenta dificuldade em perceber a posição dos dedos dos pés com os olhos fechados. Esse déficit está associado a A, fala de receptores de Merkel, a B, de próprios receptores musculares e tendinosos, C, via espinotalâmica anterior e D, fibra C. Aqui a gente tem a noção, por exemplo, essa criança aqui, ela perdeu a sua noção de posição articular. Quando a gente fecha os olhos e alguém, por exemplo, levanta o nosso dedinho do pé, levanta para cima, você sabe que o seu dedo ele tá para cima, mesmo que seus olhos estejam fechados. Isso é chamado de propriocepção. A propriocepção é meio que a noção da posição articular. Por exemplo, se eu estou de olhos fechados e alguém coloca o meu braço para cima, eu sei que meu braço está para cima. E é por causa da propriocepção, que é conduzida pelos cordões medulares posteriores à sensibilidade profunda. Essa criança perdeu isso, entendeu? Ela não sabe as posições dos dedos dos pés com os olhos fechados. Então, onde ela tem o déficit? Ela tem déficit nesses proprioceptores musculares e tendinosos, dos músculos e dos tendões. Proprioceptores, receptores de propriocepção. O que é propriocepção? É a capacidade da gente de percepção de posição articular, tá? Das articulações. E ela é mediada pelos fusos musculares, tá? Além desses receptores articulares também. Então, essa criança, ela provavelmente tem um déficit nisso, tá? Porque não seria nos receptores de Merkel, porque eles estão associados, na verdade, a texturas, a bordas, ele percebe esse tipo de coisa, esses receptores. Então, não é a principal fonte que nos diz sobre a posição dos nossos membros. Eles não captam isso, eles captam textura e bordas, assim, esse tipo de coisa. A C fala via espinotalâmica anterior, mas a via espinotalâmica anterior, ela está relacionada à sensibilidade superficial, ou seja, aquela sensibilidade que conduz tato. Tem dois tipos de via, tem a espinotalâmica anterior e a lateral. As duas são da sensibilidade superficial. A anterior, ela leva estímulos de tato grosseiro, de pressão, tá? E a lateral é de temperatura e dor. Não seria a espinotalâmica anterior porque ela percebe toque grosseiro, pressão, ela não tem essa noção de posição articular que é levada pela via profunda, tá? Então, não seria essa. E D fala das fibras C, que são as fibras que transmitem dor e temperatura lenta. As fibras C, elas não transmitem propriocepção. Entendeu? E é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. Essa matéria é muito chata, é um saco, mas vocês vão ver ela várias vezes no quarto, no quinto período. Então, se vocês não entenderem muito bem agora, não tem problema, vocês vão ver muito mais ela depois, e aí vai começando a ficar um pouco menos difícil. Mas é isso. Depois eu vou mandar para vocês o gabarito. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu voltar para... Tudo tranquilo? Vocês entenderam, gente? Deu para entender certinho? Alguém me fala isso. Que às vezes eu acho que eu explico um pouco confuso. Mas espero que tenha dado para entender. Eu vou mandar o gabarito para as representantes e também no grupo lá de Maricá, tá? Agora eu vou deixar a aula com o Fábio aí, que vai falar para vocês sobre córtex, tá bom? Beijo, gente. Boa noite.
Gente, agora que eu vi que acho que o Fábio não vai conseguir dar monitoria, né? Ele falou pra mim que teve que ir no hospital. Deixa eu ver aqui se ele mandou outra coisa. Pior que não. Enfim. Ele nem tá aqui na chamada, gente. Eu acho que ele não vai conseguir dar monitoria. Queria pedir para você disponibilizar a gravação. Ele falou isso? Não entendi. Deu uma travada aqui. Ou vocês que querem que eu disponibilize? Porque tá gravando. O Carlos que tá gravando. Ele vai mandar para vocês, tá bom? Obrigada. De nada. Gente, então encerramos por aqui, porque eu acho que ele não vai conseguir dar a parte de córtex, tá bom? Beijo, espero que tenha ajudado. Eu vou mandar as coisas lá para as representantes. Eu vou subir a aula no YouTube e assim que terminar de carregar, eu envio para vocês o link, tá?